Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, dando continuidade aí à dinâmica da população brasileira. Não sei se vocês se lembram do assunto da nossa aula passada, a gente falou sobre a formação do povo brasileiro, né? A gente viu que o povo brasileiro ele apresenta uma grande diversidade étnica e cultural, e essa multiculturalidade, essa grande diversidade existente no povo brasileiro está associado principalmente à mistura dos vários povos que deram origem à população brasileira, principalmente a miscigenação entre negros vindos da África para trabalhar como escravos aqui no Brasil, de maneira forçada, é claro, os nativos que aqui viviam, chamados de indígenas popularmente, e o branco europeu colonizador, principalmente portugueses, né? A mistura entre os vários povos, iniciada há séculos atrás, desde a chegada dos colonizadores, é um traço marcante da população brasileira, e a gente falou bastante sobre isso na aula passada. E falamos também algumas situações importantes, alguns conceitos importantes de demografia, que é o estudo da população. A começar pelo conceito de população absoluta, que é o mesmo que população total de um país, de um lugar, e nós vimos que quando a gente pega para analisar a população absoluta do Brasil, nós vimos que nós temos aproximadamente um total de 210 milhões de habitantes. Considerando esse número de habitantes com os outros países do mundo, o Brasil ele ocupa a quinta posição em termos de população absoluta dentre os vários países do mundo. Quando um país tem uma população absoluta numerosa comparada a outros, ele é chamado de país populoso. Nós vimos isso na aula passada. O Brasil ele é um país populoso porque ele tem uma elevada população absoluta. Agora, além do termo população absoluta, nós vimos também a questão da população relativa, também chamada de densidade demográfica, que é a maneira como a população se distribui pelo território. E se eu considerar essa situação, eu preciso dividir a população absoluta pela área. E eu vou ter um dado aritmético, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Se eu considerar essa relação, né, da população pela área, o Brasil apresenta um número pequeno de população relativa ou de densidade demográfica, aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. Isso faz do Brasil ser um país de baixo povoamento. Apesar de ter uma população muito numerosa, por ter um território muito grande e a população estar mal distribuída pelo território, nós somos um país pouco povoado. O termo povoado está associado à população relativa. Se a densidade demográfica ou a população relativa for numerosa, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado for alto, o país é povoado. No caso do Brasil, nós não somos um país povoado, principalmente porque, apesar de termos uma população numerosa, essa população está distribuída de forma irregular pelo território. Lembra do mapinha de densidade demográfica que eu mostrei para vocês? Quanto mais escura a tonalidade, mais para o tom de vermelho, alaranjado, maior é a concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Por esse mapa aí a gente compreende o porquê do baixo povoamento no território brasileiro. Embora a gente tenha uma população numerosa, ela está irregularmente distribuída pelo nosso imenso território. Ela se concentra principalmente ao longo das regiões sul, sudeste e também nordeste, que foram as regiões que primeiro foram colonizadas, primeiro ocupadas, as mais desenvolvidas. O norte e o centro-oeste, apesar de serem as regiões mais extensas, elas apresentam baixo povoamento. Então a gente observa aí uma distribuição irregular da população brasileira pelo território, por isso que o Brasil é um país pouco povoado. Enfim, pessoal, vamos dar prosseguimento nessa aula de hoje, onde a gente vai falar sobre a questão do crescimento da população brasileira. O Brasil hoje ele tem aproximadamente aí 210 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E como que a gente chegou a esse tamanho todo, né? A população brasileira ela foi crescendo ao longo do tempo. Se vocês observarem aí, a primeira contagem aí foi 1872, nós tínhamos aproximadamente 9,9 milhões de pessoas. Em 2010, que é o último dado aí desse gráfico, 190 milhões. Por esse dado aí mais atualizado, a gente vê aí que em 2017, segundo dados do IBGE, a gente chegou a 207 milhões. Estou falando aí num dado aproximado, que a gente está em 2020, nós temos aproximadamente 210 milhões de pessoas. Como que o Brasil chegou a esse tamanho todo de população? A partir do seu chamado crescimento demográfico. O que é o crescimento demográfico, pessoal? O crescimento demográfico é o mesmo que o crescimento da população de um lugar, de um país. E ele vai ser
E ele vai acontecer, desculpa, a partir da análise de dois indicadores básicos de população, que é o crescimento vegetativo e as taxas de migração. O que é o crescimento vegetativo, galera? Nada mais é do que a diferença entre a proporção de pessoas que nascem e a proporção de pessoas que morrem. Pega-se o total de pessoas que nascem, taxa de natalidade, diminui pelo número de pessoas que morrem a cada 1.000 pessoas, taxa de mortalidade. Você vai ter aí o crescimento vegetativo. No Brasil, como em outros países do mundo, o crescimento vegetativo ele sempre é positivo porque sempre nascem mais pessoas do que morrem. Então, sempre a taxa de natalidade é superior à de mortalidade. Em determinados momentos aí da história do Brasil, houve períodos em que a taxa de natalidade estava muito superior à taxa de mortalidade, determinando aí um expressivo crescimento da população. Nos dias atuais, a taxa de natalidade não é tão alta, nem a mortalidade é tão alta. A população brasileira ainda cresce? Sim, mas o ritmo de crescimento é menor. Esse ritmo de crescimento aí determinado pela variação da natalidade e da mortalidade é o que a gente chama de crescimento vegetativo, que é um dos principais indicadores para determinar o crescimento demográfico ou para verificar o crescimento da população de um país. Nós vamos ver na aula de hoje a variação do crescimento vegetativo no Brasil. Outra situação que determina a variação do crescimento da população de um país é a taxa de migração, que é a diferença entre o percentual de pessoas que chegam a um lugar, imigração, e que saem de um lugar, que é a emigração. Mas esse assunto de imigração a gente vai deixar para as próximas aulas. Vamos concentrar na aula de hoje no crescimento vegetativo, diferença entre a natalidade e a mortalidade. Lembrando, taxa de natalidade, pessoal, indica o percentual de pessoas que nascem a cada grupo de 1.000 pessoas, cada 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem a cada 1.000 pessoas. A diferença entre os dois determina o crescimento vegetativo. Como eu falei para vocês, sempre a natalidade é superior à mortalidade. Em raras exceções, como por exemplo em guerras, em epidemias, como a gente está vivendo agora, pode ser que morram mais pessoas do que nasçam, mas no geral sempre nascem mais pessoas do que morrem, determinando sempre crescimento vegetativo positivo, ok? Analisando essa situação aqui no Brasil, até o final do século XIX, o crescimento demográfico brasileiro ele era pequeno, principalmente porque o crescimento vegetativo era pequeno. Nascia muita gente? Sim, mas também morria muita gente. Isso determinava pouca diferença de crescimento vegetativo. É no século XX que a população brasileira cresce de maneira mais acelerada. Olha os gráficos anteriores, ó. Repara que a partir de 1900, é que a população brasileira começa a crescer de maneira mais acelerada, principalmente a partir de 1920 até 1960. A gente tem o chamado boom, explosão demográfica aqui no Brasil, ok? E vamos entender por que isso aconteceu? Repara aí o dado, olha o comparativo. Em 1910 nós tínhamos apenas no Brasil 18 milhões de pessoas. Em 2010, 190 milhões, ou seja, a população brasileira ela quase que foi multiplicada 10 vezes aí num espaço aí de um século. Por que isso aconteceu? Devido ao grande crescimento vegetativo verificado nas últimas décadas. Agora, esse crescimento vegetativo ele variou conforme o tempo. Vamos analisar as fases agora? Até 1920, o crescimento vegetativo ele era lento. Ele era lento porque as taxas de mortalidade eram altas. Pega passado aí, nossos avós, por exemplo. Nossos avós eles moravam na roça. Em geral, eles tinham muitos filhos. Nascia muita gente antigamente, mas também morria muita gente. Isso fazia com que o crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre a natalidade e a mortalidade, não fosse tão alta. O crescimento populacional era lento porque as taxas de mortalidade eram muito elevadas até 1920. Por que essa situação? As condições de saneamento no Brasil eram muito precárias naquela época. Não havia água tratada nas casas, nem esgoto encanado. Essa situação determinava uma grande incidência de doenças. Doenças que hoje aí são erradicadas, na época
A gente está vivendo aí um período de pandemia, né? Até uma situação meio contraditória a gente está falando isso, mas enfim, doenças que hoje são erradicadas, que quase não atingem mais a população, no passado elas causavam aí uma grande mortalidade em meio à população, causavam verdadeiras epidemias, né? O que é epidemia? Quando uma doença ela se alastra de uma maneira significativa e atinge muita gente ao mesmo tempo. Aí a pandemia é quando essa epidemia ela toma proporções maiores, tipo que a gente está vivendo agora, né? Ela começou na China, uma epidemia de doença, ela se alastrou por outros países do mundo e virou pandemia. Mas enfim, voltando ao nosso assunto, era grande a incidência de doenças, né? As doenças, elas causavam verdadeiras epidemias na população. E na época, como não tinha tratamentos médicos para essas doenças, né? A medicina era pouco avançada, os remédios eram escassos, não havia tratamentos, vacinas, a população morria facilmente mediante essas doenças. Por isso que o crescimento vegetativo no passado era lento, a mortalidade era alta. Observe esse gráfico aí, ó. Crescimento natural da população brasileira. A linha de cima é a linha da natalidade, a linha de baixo é a de mortalidade. Reparem aí, ó, 1900, 1920. Crescimento da população girava em torno de 19 por mil, quer dizer que de cada 1.000 pessoas acrescentava-se no período 19. Era um crescimento relativamente lento, se você comparar as décadas seguintes, ó, 40, 60, é o período que a população mais vai crescer. Ó. A diferença entre a natalidade, a linha de cima, com a curva de baixo, que é a mortalidade. A diferença entre os dois dá o crescimento vegetativo. Reparem que até 1920 o crescimento era pequeno. Por quê? As natalidades eram altas, ok, mas as mortalidades também eram altas nesse período. Isso fazia com que a população crescesse num ritmo mais lento, ok? A partir da década de 40, 70, a situação muda. A gente vive a chamada explosão demográfica. O que a gente entende, pessoal, como explosão demográfica? É um crescimento populacional elevado, expressivo, principalmente por conta da diminuição das taxas de mortalidade. Aquilo que no passado contribuía para que a população não crescesse tanto, que era o elevado número de mortes, agora passa, agora se modifica, a realidade agora é diferente. A gente tem uma queda nas taxas de mortalidade e as natalidades que já eram altas no passado, elas permanecem altas nesse período, contribuindo aí para um maior crescimento populacional. Bota numa balança, né? Natalidade e mortalidade. No início as duas eram altas. No segundo momento, agora entre 1940 e 70, a mortalidade começa a diminuir. O número de nascimentos passa a ser muito maior que o de mortes. Resultado, crescimento expressivo da população brasileira. Entre 40 e 70 foi o período que a população brasileira mais cresceu, se comparado aí como os outros momentos históricos. Só para vocês terem uma ideia, em título de curiosidade, a gente passa de 30 para 90 milhões na década de 70, ou seja, a gente cresce 3 vezes em pouco mais aí de 30 anos, 30, 40 anos. E o que explica aí esse expressivo crescimento nesse período? Foi a queda nas taxas de mortalidade. O número de mortes que era alto no período passado, ele começa a diminuir. Por quê? O Estado começa a atuar para controlar as epidemias, né? O governo começa a melhorar as condições higiênicas e sanitárias da população. A população passa a ter acesso a saneamento básico, que é a água tratada, o esgoto coletado. Isso vai contribuir para a infestação de doenças diminuir. Fora isso, a gente tem melhoria também no sistema melhorias na assistência médica e hospitalar, né? Os remédios que eram escassos, as vacinas que não existiam ainda, elas começam agora a fazer parte, a medicina evolui, e isso contribui para diminuir a incidência de doenças. Então, automaticamente, queda nas taxas de mortalidade. E as natalidades que já estavam altas, elas vão contribuir aí para a explosão demográfica. E aí vamos lembrar aí do caso dos nossos avós, né? Compara aí a sua mãe. Sua mãe deve ter 2, 3 filhos no máximo. Ah, minha mãe tem 5. Se sua mãe tiver 5, ela é uma exceção mediante a regra, que no geral nos dias de hoje os casais têm 2 filhos no máximo. Mas no passado, esse período aí, 1940, 70, os casais tinham muitos filhos. Por que os casais tinham muitos filhos no passado, pessoal? Principalmente por conta da ausência ou da inexistência de métodos contraceptivos, métodos que preveniam ou evitavam a gravidez, né? No passado, os casais, as pessoas não tinham acesso à camisinha,
os métodos cirúrgicos que previnem a gravidez, como a laqueadura de trompas, a retirada do útero por parte das mulheres, né? A população era de maioria rural, ela tinha um comportamento reprodutivo diferente, os casais, né? Os casamentos eram precoces, os casais se casavam muito cedo, tudo isso fazia com que o número de filhos por casal fosse muito grande no passado. E isso contribuía para as altas taxas de natalidade, que, levando-se em consideração na nossa balança, né, com a mortalidade em queda e a natalidade em alta, automaticamente crescimento expressivo de população, ok? Essa situação ela vai começar a mudar, sobretudo a partir da década de 60 e 70, quando vai haver a diminuição da mortalidade, da natalidade. Reparem bem, primeiro momento as duas taxas estavam altas, o crescimento da população era lento. No segundo período, de 40 a 70, 60, a gente tem a explosão demográfica, período em que a população brasileira mais cresce. A partir dos anos 60, começa a diminuir novamente o ritmo de crescimento da população brasileira. Não estou dizendo que a população deixou de crescer, mas o ritmo como ela cresce diminui. Por quê? A partir da década de 60, ocorre queda nas taxas de natalidade, diminui-se bastante o número de nascimentos no país. E os fatores que explicam isso estão associados à industrialização e à urbanização que o país passa a viver nesse período. No passado, a maioria das famílias moravam no campo, tinham um comportamento reprodutivo diferente da cidade. Quando a gente fala de urbanização, lembra de urbano, cidade. Nas cidades, os casais passam a ter menos filhos. Por quê? Os custos de vida na cidade são bem maiores que no campo. Os maiores custos nas cidades, com educação, lazer, saúde, levam os casais a repensar a sua estrutura familiar. Vai acontecer o chamado planejamento familiar. Lembra? Sua avó, seu avô tiveram lá seus 6, 7, 8 filhos, por exemplo. Já sua mãe já teve 2. Sua mãe mora na cidade, sua avó com certeza antigamente morava na roça, né? Os altos custos de vida na cidade fazem os casais repensarem a sua estrutura familiar, portanto menos filhos. Outra situação, devido aos altos custos de vida, a realidade vai mudar em relação à divisão de orçamento na casa. Antigamente a gente tinha aquela família patriarcal, o pai sustentava a casa. Nos dias atuais, ou a partir da década de 60, com a urbanização, com os maiores custos de vida na cidade, a mulher deixa de ser exclusivamente dona de casa e passa a trabalhar, passa a assumir aí também funções fora do lar. A mulher inserida no mercado de trabalho é um outro fator que vai contribuir para a diminuição das taxas de natalidade. E existe até um indicador associado à mulher, que é a questão da fecundidade. Olha o último item aí no slide. Fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Ele diminuiu muito nos últimos anos e isso reflete nas taxas de natalidade. Por que muitas mulheres, né, passaram a ter menos filhos, pessoal? O ingresso de mulher no mercado de trabalho tem muita influência na decisão de ter filhos, né? Por trabalhar, por não ter muito tempo para dar atenção aos filhos, muitas mulheres têm menos filhos justamente por isso. Né, por não ter tempo de cuidar dos filhos ou por ter que trabalhar, por ter que se dedicar para tarefas além da criação dos filhos. Então é um fator que também interfere na diminuição das taxas de natalidade. Outra situação, na cidade, pessoal, ocorre a maior difusão e uso de métodos contraceptivos. Inclusive acontecem campanhas por parte do governo para diminuir a gravidez, né, para diminuir de maneira geral, para influenciar a população a ter menos filhos, né, vão acontecer tanto o planejamento familiar, que são as famílias pensando a sua estrutura familiar de acordo com o seu orçamento, e o governo também, ele meio que induz de maneira involuntária, né, os casais terem menos filhos. Por exemplo, ocorre a distribuição de camisinha em postos de saúde, remédios anticoncepcionais são distribuídos de graça para muitas mulheres têm acesso no SUS, que é o Serviço Único de Saúde, né, saúde pública no Brasil, elas têm acesso à laqueadura de trompas, a retirada do útero a partir do terceiro filho, enfim. Esse conjunto de fatores vai contribuir para a diminuição das taxas de natalidade e, consequentemente, a redução no ritmo de crescimento da população brasileira, ok? A população brasileira continua a crescer? Sim, com certeza, mas o ritmo de crescimento é bem menor. E um dos fatores, como eu falei para vocês, está associado à natalidade e à diminuição do número de filhos por mulher, que é a fecundidade. E esse dado aí da diminuição do número de filhos por casal, da fecundidade da mulher,
Esse não é um dado específico do Brasil. Reparem bem que isso acontece em todo mundo. Em vários países, o número de filhos por mulher vem diminuindo nos últimos anos. Isso reflete na taxa de natalidade. A minha avó, por exemplo, por parte de mãe, ela teve 7 filhos. A minha mãe já teve 2. Com certeza, as avós de vocês e as mamães de vocês, no geral, elas se encaixam nesse perfil também.